Wesley, está por aí, Wesley? Tudo bem? É o pastor? É o pastor? Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Satisfação revê-lo. nobre? A liberdade de expressão, segundo Voltaire. Não, brincadeira, pessoal, não é não. Tá bom, Calma. pessoal. Olha, agora continuamos aqui com as nossas apresentações no nosso fórum. O aluno Wesley Heller, a liberdade de expressão. Fica à vontade, Wesley. Já de início, meus parabéns. Conversamos. Está no segundo ano também, é isso? Segundo ano. Isso, exatamente. Então significa que vocês têm prestigiado aí o Fórum de Iniciação Científica e diretamente participando, melhor dizendo, efetivamente participando do que nós conversamos sobre pesquisa. Wesley, fica à vontade, a plateia é toda sua para que você defenda aí, defenda não, vamos comentar sobre a sua pesquisa. Fica à vontade. Eu vou tentar compartilhar aqui meu PowerPoint e assim que conseguir eu começo. Sem problema, vamos lá. Apareceu para vocês aí alguma coisa, não? Apareceu, só que tem também do lado esquerdo, tem aqueles slides menores, que você precisa ir para a apresentação dos slides ali. Ok, espera só um pouquinho. Isso, ok. Resolveu? Resolveu, perfeito. Perfeito, então eu vou Isso. começar. Boa noite a todos, boa noite, professor. Desde já Boa ao noite. senhor e a todos os demais professores também. Os parabéns pelo Dia dos Professores aí, antecipado. Nós Obrigado. agradecemos muito pela dedicação e empenho de vocês. E como todas essas datas aí escolhidas para um dia do nosso calendário, elas não fazem jus à importância, né? Porque de fato a importância de um professor ela é percebida diariamente. Mas nós escolhemos um dia especial para comemorar e representando aí todos os professores da FEMA, quero te agradecer, professor Ricardo, pela sua dedicação e parabenizá-lo pelo ofício que você exerce aqui conosco. Tá, obrigado. Nosso tema é a liberdade de expressão e o inquérito das fake news. Uma citação inicial de Leon Tolstói, é um filósofo europeu, né, que afirmou que nós não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Acreditar no que quiser é um direito intrínseco a cada ser humano. Consciência é fórum íntimo, inviolável. A expressão do que se acredita, a declaração dos motivos pelos quais se acredita e a manifestação do contraditório é direito pétreo de cada indivíduo. Os direitos de liberdade de consciência, de expressão, têm recebido, especialmente no nosso tempo, uma atenção muito especial. E os motivos, eles são, pelo menos, categorizados aí em três principais. O crescimento, né, da pluralidade cultural, religiosa e ideológica das pessoas no nosso contexto. Esta pluralidade ela ganha uma visibilidade muito grande com o advento das redes sociais, com as informações através de meios digitais que temos hoje, que são acessíveis à grande maioria da população, pelo menos aqui no Ocidente, e são extremamente democráticas, né? Estão à disposição de todos. Nesse contexto, é imprescindível para nós conhecermos toda a construção dos direitos fundamentais ao longo da história. Porque, como crianças que crescem numa casa sem saber como a casa foi construída e como os pais lutaram para que aquela casa fosse confortável e segura, nós nascemos num mundo cheio de liberdades e de garantias, mas pouco sabemos quanto custou tudo isso. E é exatamente por não sabermos o quanto isso custou que nem sempre damos o devido valor e nem fazemos a devida defesa daquilo que nós temos. Desde a antiguidade, eu quero começar lá pelo período das religiões antigas, né?
e passando pelo período axial, medieval, moderno e contemporâneo, a história mostra que foram 25 séculos para a positivação dos direitos que nós temos garantidos hoje na maioria das democracias e na maioria das repúblicas do nosso mundo. As sociedades primitivas, elas começaram a considerar os valores do indivíduo, e nós notamos isso lá no Código de Hammurabi, e também nas religiões monoteístas. E nesse caso eu quero citar especialmente as religiões monoteístas, que ao reconhecerem uma divindade criadora de todas as coisas, elas estabeleceram um princípio de que todos os seres humanos, eles são iguais. Os nossos irmãos, os nossos contemporâneos, os nossos companheiros de raça, eles são chamados nessas religiões monoteístas antigas como semelhantes. E esse conceito de semelhante é um dos conceitos primitivos que vão gerar a construção de códigos que defendem os direitos individuais de cada um e a proteção desses direitos, né? O período axial, que é um período de aproximadamente 5 séculos, né, 4 séculos antes de Cristo e pelo menos 2 depois, esse período axial, conhecido na história, ele trouxe mudanças profundas na construção das relações sociais. Primeiro porque surge a filosofia que troca, né, ou propõe a troca do misticismo pela lógica. Nesse mesmo período também nós temos o advento do cristianismo, né, que assevera, reafirma esse conceito do respeito e do amor ao próximo e do semelhante. Nasce o direito romano, né, 4 séculos antes do cristianismo, com as famosas leis das 12 tábuas, e essas leis elas foram uma construção lá em Roma, na época do Império Grego, e inclusive nesse período os romanos enviaram pessoas capazes à Grécia para aprender como que era a administração grega, e com base nisso, estes homens que foram lá, que foram basicamente 10 extraordinários, né, chamados de decênviros, esses 10 homens, eles redigiram estas leis e essas leis passaram a ser adotadas entre os romanos, inclusive depois, quando Roma se torna um império. Entretanto, no período medieval, os direitos fundamentais, e o que é extremamente triste, né, e contraditório, exatamente num período marcado pela união entre o Estado e a principal igreja monoteísta, que era a igreja cristã, durante esse período houve um retrocesso na positivação e na luta dos direitos fundamentais, dos quais a liberdade de expressão é um deles. Entretanto, no final da Idade Média, na Europa, por exemplo, em Portugal, entre os séculos XII e XIV, as cartas régias de Foral, elas foram um grande avanço para a construção e positivação dos direitos humanos e também aquilo que permitiria um ambiente para a liberdade de expressão. Essas cartas nada mais eram do que alguma coisa que permitia, em Portugal, o abandono dos feudos e a criação de conselhos que administravam pequenos grupos de pessoas e permitiam ali relações comerciais, aquisição de terrenos e propriedades. Depois, no final da Idade Média, também na Inglaterra, o famoso rei João I, o rei sem terra, era o filho mais novo do rei Henrique, e depois que os seus irmãos morreram, ele tentou assumir aquilo que lhe era de direito, entretanto, este trono, o trono da Inglaterra, foi assumido por Ricardo. Ricardo participou da Terceira Cruzada, e na Terceira Cruzada, quando ele vem a falecer, o rei João assume, mas sem autoridade. E para acalmar os baronatos, ou o baronato, ele então propõe a Magna Carta Libertatum, que possibilitou aos barões um pouco mais de autonomia e deu a ele um pouco de fôlego para organizar o seu reino por um pouquíssimo tempo. Isso acontece em 1199. Depois, na própria Europa, já passando para a Idade Moderna, a Inglaterra é o berço, então, desses direitos humanos, com pelo menos 4 documentos importantes. Em 1628, a Petition of Right,
que é a primeira petição e regulamentação de direitos das pessoas, de indivíduos, não ainda todos os indivíduos, mas pelo menos aqueles que faziam parte do parlamento, para que eles pudessem falar abertamente suas opiniões. Também o Habeas Corpus Act, que é, na realidade, uma confirmação documental feita em 1679 de uma prática que já existia, que era a prática do habeas corpus, que garantia, né, aos indivíduos algum tipo de proteção contra os abusos de poder, contra alguma coisa que pudesse, de alguma forma, ferir os direitos individuais. Depois, a própria Declaração dos Direitos na Inglaterra, em 1689, e, por último, esse ato de estabelecimento, né, o Act of Settlement, foi um decreto do Parlamento da Inglaterra, aprovado em 1701, né, para colocar a sucessão da coroa inglesa e irlandesa em uma eleitora e não mais numa monarquia, e permitir que, através desse decreto, né, houvesse mais imparcialidade nas relações dentro do parlamento e que não houvesse tanta interferência, inclusive, da Igreja Anglicana dentro do parlamento inglês. Na França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, foi um importante avanço. França, que tem nomes importantes entre os filósofos que contribuíram, filósofos do período iluminista, né, logo à frente, que contribuíram muito para a construção dos direitos individuais, a Constituição Francesa, de 1791 e 1793, e a Lei da Liberdade de Imprensa, em 1881. A Idade Moderna, também na América, marca o início dessas positivações de direitos humanos. A Declaração da Virgínia, em 1776, nos Estados Unidos, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, em 1776 também, e a Constituição dos Estados Unidos, em 1787, que não contemplava ainda a liberdade de expressão, mas um nome muito importante, especialmente para os americanos, James Madison, ele é o responsável, o compositor da primeira emenda, a tão famosa primeira emenda que nós ouvimos sendo citada muitas vezes, principalmente em filmes americanos. Essa primeira emenda, ela contempla a liberdade de expressão logo no seu primeiro parágrafo, quando ela diz: o Congresso não publicará lei a respeito ou estabelecendo religião ou proibindo o livre exercício de uma ou o respeito da liberdade de expressão ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir em paz ou de peticionar o governo a refletir sobre questões. Ou seja, até que, enfim, dentro de uma história, depois de mais de 20 séculos, nós temos pela primeira vez a liberdade de expressão contemplada logo aí no início do período do Iluminismo, dentro de uma Constituição. A partir daí surge, então, esse período que nós chamamos de período do constitucionalismo, né? Então, nós temos a Constituição Mexicana, em 1917, contemplando direito de expressão. Por incrível que pareça, a Declaração Soviética dos Direitos do Povo, Trabalhador e Explorado, contemplando direitos individuais, a Constituição Soviética, Lei Fundamental de 1918, a Constituição de Weimar, em 1919, e a Carta do Trabalho, de 1927. A universalização das declarações de direito veio logo após a Segunda Guerra Mundial, quando foi necessário o estabelecimento de uma organização que pudesse debater esses assuntos. Foi onde surgiu a Organização das Nações Unidas, em 1945, e em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para nós, especialmente aqui na América Latina, a data importante é, sem dúvida nenhuma, a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, quando o Pacto de São José da Costa Rica foi promulgado, e o Brasil, em 1992, se tornou signatário desse pacto, que nada mais é do que a confirmação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o estabelecimento de um fórum que pudesse ser requisitado para quem se poderia fazer recurso em qualquer uma dessas nações americanas para se tratar de qualquer abuso quanto aos direitos da pessoa humana.
Diante desse histórico, a liberdade de expressão, especialmente do século XVIII até o século XX, é uma das mais extraordinárias conquistas do movimento iluminista, liderado por filósofos liberais como John Locke, John Stuart Mill e Voltaire, que o professor citou logo no início. A liberdade de expressão ela foi positivada inicialmente de uma forma restrita, um direito apenas para os parlamentares, para que pudessem dar sua opinião sem sofrerem ameaça dos reis, mas a partir da influência gerada por um desses filósofos, John Locke, com seu conceito de direitos naturais, para que as decisões políticas tivessem a participação de todos os cidadãos, o direito à liberdade de expressão deveria ser estendido a todas as pessoas e não mais apenas aos parlamentares. A liberdade de expressão, portanto, hoje é um direito individual de pensar livremente e de expressar tais pensamentos através de opiniões livres, de censura, inclusive a censura prévia. É garantido em todas as democracias do mundo ocidental. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz no seu artigo 19, abre aspas, todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Dentro da nossa Constituição, começando pelo artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação de pensamento, sendo vetado o anonimato. Artigo 5º ainda, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Artigo 5º, inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Agora, esta liberdade ela não é absoluta. É óbvio que esta liberdade, como todos os direitos, é limitada, inclusive limitada dentro da nossa própria Constituição. Mas me permitam dizer, antes de citar a Constituição, que há um adágio popular que descreve perfeitamente aquilo que deve ser considerado como limite às nossas liberdades. Alguém já disse, você já ouviu ou talvez repetiu, o meu direito termina aonde começa o direito do meu vizinho. A Constituição estabelece limites à liberdade de expressão. Um deles está aí no artigo 5º, inciso 4º, que nós já lemos. É livre a manifestação de pensamento, mas, ou, como diz aí o texto, sendo vetado o anonimato. Artigo 138 do Código Penal, que trata sobre o crime de calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Isto é um limite à liberdade de expressão. Difamação, artigo 139 do Código Penal. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Também é crime. É crime a injúria, artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Ou seja, a liberdade de expressão está limitada por aqueles crimes que são considerados crimes contra a honra. Você não pode, de alguma maneira, ferir a honra de alguém cometendo calúnia, difamação, injúria ou acusando de forma anônima a qualquer pessoa. Esses são os limites naturais e constitucionais à liberdade de expressão. Muito mais do que um direito somente, a liberdade de expressão deve ser entendida como um conjunto de direitos que se relacionam com a liberdade de comunicação. Cada indivíduo recebe a liberdade de se informar e se comunicar de forma livre através das garantias fundamentais desse direito. Isso inclui, inclusive, as pessoas disseminarem coisas que elas acreditam, mas que não são verdade. Isso inclui também o direito aos indivíduos de acreditar em coisas que a maioria não acredita e, mesmo assim, elas têm este direito de acreditar ou não e de contar isso ou não, desde que não cometam crime contra a honra
de ninguém. A liberdade de expressão é isso, é dar ao indivíduo o direito, até, se ele quiser, de ser um terraplanista. Brincando com vocês um pouco. O eminente juiz do STF, ministro Celso de Mello, na histórica ADPF 130, asseverou, abre aspas, nada mais nocivo, nada mais perigoso do que a pretensão do Estado de regular a liberdade de expressão, pois o pensamento há de ser livre, permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre. Torna-se extremamente importante reconhecer, desde logo, que, sob a égide da vigente Constituição da República, intensificou-se, em face de seu inquestionável sentido de fundamentalidade, a liberdade de informação e de manifestação de pensamento. Palavras do ministro Celso de Mello. Aí surge para nós um exemplo que é o nosso caso aqui, nós restringimos aí a nossa abordagem à liberdade de expressão, analisando um caso, que nós não entraremos no mérito. O mérito fica para um próximo trabalho, quem sabe do ano que vem. Mas nesse ano, nós apenas analisaremos a validade deste inquérito. Com o advento das redes sociais, utilizadas para a comunicação entre pessoas, para informação, poderosas ferramentas de comunicação foram postas democraticamente à disposição de todas as pessoas. Como nunca antes da história da humanidade, todos podem falar e se comunicar com todos. Neste cenário, perigosas e incontidas forças assumem o papel de fiscalizar os limites do exercício deste direito fundamental. Na esfera estatal, podemos citar os poderes da República, não apenas no Brasil, mas em todas as democracias do Ocidente. E na esfera privada, as Big Techs, que fazem censura àquilo que você coloca dentro dela. Nesse caso, especificamente, elas estão protegidas por aquele termo que é concordado por todos aqueles que baixam seus aplicativos, como Facebook, Twitter, WhatsApp, e concordam com as normas que lá estão estabelecidas, mas é um controle a respeito daquilo que se diz. Um triste exemplo dessa tentativa de arbitrar o exercício da liberdade de expressão veio do próprio STF através do inquérito 4.781. Este inquérito foi apelidado pelo próprio ministro da Justiça, Marco Aurélio, em uma das suas decisões referentes a este inquérito, numa decisão que o pleno do STF julgava a validade deste processo, deste inquérito, julgava a sua procedência, e o Marco Aurélio teve o voto vencido. O resultado, né, desta votação foi de 10-1, e nesta votação, o ministro Marco Aurélio chama este inquérito de inquérito do fim do mundo, provavelmente pelo fato de ele estar eivado de inconstitucionalidades, e talvez seja, na história do judiciário brasileiro, o pior exemplo de inconstitucionalidade protagonizado por parte do judiciário. Instaurado em 14 de março de 2019 pelo então presidente da Suprema Corte Federal, ministro José Antônio Dias Toffoli, por meio de uma portaria GP número 69, o referido inquérito está eivado das seguintes irregularidades. Bom, antes de falar dessas irregularidades, eu cito aqui no trabalho a diferença entre um inquérito e um processo. O inquérito é um procedimento investigatório conduzido por uma autoridade policial, delegado de polícia, e acompanhado pelo Ministério Público, que é o destinatário final do inquérito. O processo só inicia a partir do momento em que o juiz admite denúncia apresentada pelo promotor, que é o representante do Ministério Público. Tendo isto em mente, vejamos as irregularidades deste inquérito. Primeiro, violação do sistema acusatório, o princípio da imparcialidade. E eu quero resumir, né, até pelo meu tempo, este inquérito viola o sistema acusatório, o princípio da imparcialidade, quando ele tem, figurando em várias funções processuais, a mesma pessoa. Nós temos, no inquérito 4.781, um magistrado ocupando ao mesmo tempo a posição de magistratura, de juiz, mas também de investigador, polícia, acusador, Ministério Público, e também vítima. Segundo, violação da prerrogativa advocatícia de acesso aos autos. Os advogados dos
indiciados no inquérito 4.781 têm sistematicamente pedido auxílio à OAB, que já mais de uma vez recorreu ao próprio STF, pedindo que se cumpra o que estabelece o artigo 7º do Estatuto da OAB. Este artigo garante o acesso aos autos do processo aos advogados daqueles que estão figurando como acusados aos autos do inquérito, aqueles que estão sendo investigados. Esta lei, que é a Lei 8.906, é garantia de todo advogado. Também a súmula número 14 do STF, ela garante, e eu quero ler essa súmula para vocês, ela diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimentos investigatórios realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ou seja, o que esta impossibilidade de acesso configura é um abuso de autoridade, conforme o artigo 32 da Lei 13.869. Violação do devido processo legal. Quando essa violação acontece? Acontece quando, neste caso específico, o inquérito 4.781, ele fere este devido processo legal, porque a Constituição, em seu artigo 102, estabelece que serão as autoridades que deverão ter fórum especial de julgamento no STF, somente o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, ministros e procurador-geral da República. E levando-se em consideração que o foro e a prerrogativa de função deve ser estabelecido com base no foro daquele que é o suposto agressor e não da vítima. E o alegado inquérito, o inquérito 4.781 tem o foro no STF porque a vítima alegada, entre outras, são os próprios ministros do STF. E há, então, uma inversão na interpretação daquilo que a Constituição diz a respeito de quem tem foro. O foro dos agressores. Os agressores são jornalistas, blogueiros, pessoas que publicam na internet e que não são nem presidente, nem vice, nem membro do Congresso, nem ministro, nem procurador-geral da República. Quarta violação. Violação da titularidade do Ministério Público para a condução de investigação ou promoção do arquivamento do inquérito. Curiosamente, inclusive, a PGR, né, o Procurador-Geral da República, em 2019, que era, então, Raquel Dodge, determinou o arquivamento do referido inquérito em 16 de 4 de 2019 e manifestando-se novamente a respeito disso, 4 meses depois, pelo arquivamento do inquérito em 2 de 8 de 2019, em ambas as ocasiões, ela não foi bem sucedida, não atingiu êxito, porque o inquérito ele não está sendo dirigido nem pelo Ministério Público e nem o Ministério Público, no seu representante, que é o Procurador-Geral da República, tem sido acatado nas suas decisões quanto a este inquérito. Quinto, violação dos termos do regimento interno. Uma das justificativas para a abertura deste inquérito, como ele foi aberto de ofício por um juiz do Supremo Tribunal Federal, que foi nomeado sem sorteio pelo ministro, então, presidente da Casa, ministro Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes foi nomeado e ele mesmo é uma das vítimas destas investigações, né? Uma das vítimas deste inquérito contra agressores que supostamente teriam praticado algum tipo de crime contra ele e os demais ministros e seus familiares, alegando os artigos 43, 44 e 45 do Regimento Interno do STF. O problema é que o Regimento Interno do STF, ele estabelece que os ministros poderão abrir de ofício investigação, inquérito contra alguém que produz algum tipo de agressão no interior da casa, dentro do próprio STF. E aí existem duas situações importantes sobre isso. Primeiro, o artigo 43, 44 e 45 do do Regimento Interno do STF, quando foi publicado e estava contemplado na Constituição Federal de 1969,
esta possibilidade. O que não acontece mais na Constituição Federal de 1988, que não permite mais esta exceção. Portanto, existem duas irregularidades gritantes. A primeira, o artigo 43 a 45 do Regimento Interno do STF não foram recepcionados na Constituição Federal de 1988, e há um debate sobre esse assunto muito grande, é uma sugestão de pesquisa para aqueles que se interessarem. E B, mesmo que fossem, os fatos em apuração são genéricos, não realizados fisicamente no interior da corte. Eles são também futuros e são por meio de internet, são digitais, o que torna inviável a utilização desses artigos. Sexto e penúltimo, a violação do princípio do juiz natural. Ora, todo o processo, inclusive também os inquéritos, eles têm um modo de acontecer. As normas de organização judiciária já estabelecem as competências dos juízes. Dessa forma, não há como selecionar um juiz específico. No caso do STF, quando o inquérito, nesse caso, como ele foi instaurado, ele está eivado de ilegalidade, por quê? Porque um princípio elementar, o relator de cada um desses inquéritos deve ser nomeado através de um sorteio, né? Ele deve ser escolhido através de um sorteio. E no caso do inquérito 4.781, o ministro Dias Toffoli escolheu e nomeou de ofício o ministro Alexandre de Moraes, sem submeter a qualquer que seja a observação, ou os meios, os procedimentos regulares. Inclusive, já que eles estão usando, os nossos ministros, né, estão usando os artigos 43, 44 e 45, deveriam ter usado o artigo 66 para estabelecer que o presidente ministro Dias Toffoli deveria ter sorteado um ministro e não nomeado um. A violação por ausência de fato definido a ser apurado. Estou acabando já, professor. Ah, tá bom, fica à vontade. Tá no finalzinho já. Como a Amanda não ia falar hoje, estou aproveitando um pouquinho o tempo dela. Tá, okay. Muito bem. Oi? Não, fica... Este inquérito 4.781 procura um fato que justifique sua abertura. De organização, né? Aí queimou em vez de também não. Comida não. Não tem problema. E não o contrário, né? Então, quando você vê o termo de abertura do inquérito, quando ele fala a respeito da investigação, ele diz: o objetivo deste inquérito é a investigação de notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante ou injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e seus membros, bem como de seus familiares. Não há uma descrição de um fato específico que se enquadre em uma desses objetivos estabelecidos, né? Nem no passado, nem no presente e no futuro. O fato deveria estar aqui descrito e deveria estar aqui relatado. Portanto, qual a conclusão? Diante do exposto, segue-se que o inquérito 4.781 não é apenas não é apenas inconstitucional, é também absolutamente nulo de direito. E esse debate tem sido acalorado entre os doutores do direito, doutrinadores, entre membros da OAB e até mesmo no judiciário, pois há, inclusive eu cito aqui uma juíza que, através da sua literatura, me auxiliou muito, que é a juíza Ludmila Lins Grillo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela lidera um grupo de outros juízes, né, de outros magistrados, que têm insistentemente protestado contra este inquérito. Eu quero concluir, e me permita fazer isso de forma singela, pois eu estou começando essa carreira que tem me despertado um gosto muito especial, mas na conclusão aqui da nossa pesquisa, eu quero dizer que é preciso reconhecer que existe realmente um problema de fake news, e ele é antigo. Ele vem desde os primórdios da sociedade. Especialmente na era digital, ele piorou e piorou muito. Nós estamos na era do cancelamento. Então, o problema das fake news é real. E, em muitos casos, transgride, sim, os limites do exercício da liberdade de expressão. E, por isso, carecem de ser investigados e carecem de ser processados e apenados os transgressores. Contudo,
Não é sábio despertar um Leviatã para conter uma quimera. Paracelsus, um alquimista do século XV, dizia: todas as substâncias são venenos. Não há nenhuma que não seja veneno. A dose correta diferencia o veneno de um remédio. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Liberdade de expressão é um bem de todos nós. Fake news é um mal, precisa ser combatido. E nós precisamos de um combate que seja uma dose certa de remédio. Porque se a dose for errada, se constitui um veneno. E é por isso que esse trabalho de pesquisa, ele me foi motivado. Pela consideração daquilo que Thomas Jefferson disse. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E para desfazer uma fake news encerrando, eu quero citar uma frase que dizem ser de Voltaire, mas não é de Voltaire. É uma fake news. Né? A frase é: discordo do que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. A autora da frase é Evelyn Beatrice Hall. Esta frase aí, que é tão citada e dado direito autoral a Voltaire, foi escrito por ela, que usava um pseudônimo de S.G. Talentire, e foi autora de uma biografia do pensador francês Voltaire, que tinha por título Os Amigos de Voltaire. Baseado naquilo que Voltaire dizia, ela citou essa frase: discordo do que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. E eu encerro com isso, agradecendo ao professor e aos colegas pela paciência. Tá ótimo. Wesley, parabéns.